em mais um momento de muita reflexão e, ao mesmo tempo, de muita esperança e alegria em um futuro melhor para todos nós. Em breve teremos a palestra do nosso amigo querido, Jorge Hessen, que hoje nos traz como tema religião e religiosidade essencial, uma perspectiva consciencial. Um tema que certamente vai ser muito importante para todos nós, principalmente para vermos se estamos realmente seguindo o caminho que necessitamos para a nossa jornada de ascensão espiritual. Senhor Jesus, rogamos inspiração e roteiro na condução da palestra da noite de hoje ao nosso querido irmão Jorge Hessen, para que as suas reflexões calem fundo em nossas almas sobre a perspectiva do Consolador prometido por Jesus, dentro de uma ótica da psicologia espírita, tão fundamental nessas épocas de grandes transições na face deste planeta. E assim, Senhor, amparados pela luz divina, pela proteção amiga dos dirigentes espirituais desta casa, que possamos dar continuidade a este compromisso abraçado com tanto amor ao longo de tantas décadas, junto a amigos queridos que sempre colaboram com os trabalhos aqui realizados em nossa casa espírita, fonte de esperança. Desta forma, passamos a partir de agora a palavra ao nosso amigo de ontem, de hoje, de sempre, Jorge Hessen. Valeu. Boa noite, muita paz, obrigado, querido irmão Arnaldo Rocha, os irmãos presentes aqui na Casa Fonte de Esperança. Temos aqui um desafio, uma proposta para as nossas reflexões, a fim de que possamos ampliar a nossa capacidade de visualização da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, mas sob um enfoque um pouco mais científico, vamos dizer assim, porque a minha base para a reflexão de religiosidade e espiritualidade é o comportamento que foi demonstrado por um conceituadíssimo, respeitadíssimo cientista no campo da física, Albert Einstein. E ele me inspirou a trazer para os irmãos essas reflexões sobre espiritualidade intrínseca, religiosidade intrínseca, ou seja, trazer para dentro de nós o processo de, em nossa espiritualidade, religarmos-nos com o Criador. Porque religião quer dizer exatamente religar. E o Einstein, ele tinha uma visão muito peculiar de espiritualidade, da própria religião, e ele combinava muito do seu saber, admiração pela ordem e beleza do universo, aquele que estudou profundamente o microcosmo, e uma certa descrença de um Deus antropomórfico, ou de um Deus pessoal, com camisa de tal qual religião, e um Deus intervencionista. E ele discutia essa questão de um Deus antropomórfico, um Deus ligado a tal qual povo, um Deus ligado a tal qual religião, a tal qual segmento religioso, quase que numa briga entre esses deuses teológicos. E ele discutia isso
como um bom judeu, ele se identificava com o conceito de uma religião mais abrangente. Não podemos dizer, jamais poderíamos afirmar que Albert Einstein era um ateu. E nós vamos mostrar para vocês que ele não era ateu. No sentido profundo, não. Ele poderia não acreditar, como eu também não acredito, nesses deuses que foram criados pela teologia. Até mesmo a doutrina espírita, em sua primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta que é Deus, para despersonificar o Criador. O Kardec fez questão de perguntar que é Deus, nem o que e nem quem é Deus. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a visão de Deus que nós espíritas temos. Mas como é que nós podemos trabalhar essa visão de Deus como inteligência suprema e causa cáusica de tudo que existe? Porque é a causa primeira, é a causa primordial de tudo que existe. Claro que a nossa razão não consegue compreender e conceber uma causa cáusica, considerando que tudo o demais, a partir de uma causa primária, são efeitos. Então, ele percebia essa grandeza do cosmos, percebia num conceito de uma religião cósmica, onde esses mistérios e essa grandeza do próprio cosmos geravam um sentimento nele de reverência e de admiração. Ele não era uma pessoa destituída de sensibilidade diante da natureza. E como a nossa análise será sobre espiritualidade, religiosidade, e tendo como base alguns pensamentos de Einstein, ele não acreditava, como eu disse, em um Deus pessoal, em um Deus que se importava com as ações humanas, ou um Deus que recompensava ou punia os indivíduos de acordo com o sabor de certas teologias. Teologias que levou muitos irmãos nossos para as fogueiras. Teologia que ou acredita ou morre. Esse Deus, ele é estranho. Então, o Einstein ele via Deus como uma ordem e Deus como as leis que governam, que regem o próprio universo. Olha aí, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tudo a ver com o espiritismo. Um poder superior que se manifesta na própria natureza. Isso, o Einstein ele tinha essa profunda admiração pela complexidade, pela própria beleza do universo, que era a base de sua espiritualidade. A base da espiritualidade de Albert Einstein era essa complexidade, era essa beleza do universo. Diferentemente de pessoas que estão permanentemente buscando a maneira de suas crenças de um Deus ainda antropomórfico, um Deus pessoal, um Deus mais forte de tal ou qual religião. Deus, para nós espíritas, é a causa cáusica, é a causa primeira, é a inteligência suprema. Assim devemos analisar Deus. E nessas nossas reflexões, o Einstein, como cientista, ele via a ciência como uma forma de desvendar esses mistérios divinos. A ciência para colaborar nesse processo. E ele expressava um profundo respeito por essa inteligência cósmica que nós chamamos de Deus, segundo o Espiritismo. Inteligência cósmica e inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E em analisando exatamente essa questão de Deus, porque religião, religiosidade está ligado a Deus, religarmos-nos ao Criador. Então ele fazia as suas análises, as suas críticas às religiões ortodoxas, claro. As religiões dogmáticas, ele fazia suas análises também, essas religiões com uma hierarquia rígida, considerando tais religiões, segundo na visão dele, e em algum momento ele colocava como contavam histórias para crianças ou encarnações de superstições, religiões que ele via em um processo, ele via muita infantilidade em relação a Deus, ou seja, uma visão infantilizada de Deus, e um sistema de crença com pouca base da própria realidade. Para entender Deus, não Deus, como eu disse, um Deus que pune, jamais Deus puniria, porque Deus é fonte de amor, e a fonte pura de amor não pune. A fonte pura de amor ama, ponto. Não existe punições.
nos códigos divinos. Existem processos em que, quando eu erro, me responsabilizo a fim de reparar. É uma lei, é a lei de causa e efeito. Para toda uma causa corresponderá um efeito. Isso é natural, é uma lei natural. Mas o efeito não é uma punição, é apenas um efeito de uma escolha, ou para o bem ou para o mal. Então, a religião cósmica de Albert Einstein se baseava nessa admiração, como eu disse, pela ordem, pela beleza do universo, e não em dogmas, e não em rituais, como nós espíritas também não somos, ou não deveríamos ser, dogmáticos nem ritualistas. Nós somos livre pensadores. É a doutrina mais libertária que eu conheço, é a doutrina espírita. É a doutrina que nos convida a usar o livre-arbítrio e abusar, no sentido bem positivo da palavra, da nossa liberdade. E dentro dessa perspectiva, nessa análise, o Einstein ele via a ciência como uma forma de se aproximar dessa dimensão espiritual. Portanto, ele tinha anseios espirituais. Embora ele se identificasse com uma visão um tanto panteísta, vamos dizer assim. Por que panteísta? Né? Ele colocava a natureza como o próprio Deus. Ok, tem a sua validade, uma visão panteísta, tudo bem, mas ele descrevia-se como um agnóstico, ou seja, um descrente religioso. Ele não estava preocupado com religiões humanas, estava preocupado de conectar com a causa primária de todas as coisas e com essa inteligência suprema. É o que nós deveríamos aprender a fazer. E o que o panteísta faz nessa visão panteísta dele, né? Ou pelo menos meio panteísta, que nós consideramos meio panteísta, né? Ele postulava exatamente que tudo que existe é Deus e Deus é tudo, mas numa visão, repito, um tanto quanto panteísta ou agnóstica. Mas, de qualquer maneira, era a visão dele, ele não tinha um vínculo pela ortodoxia religiosa. E como nós vimos, ele não acreditava em um Deus antropomórfico, um Deus pessoal, mas ele tinha uma profunda admiração pela ordem, pela beleza desse universo maravilhoso que Deus criou. E fazia com que ele tivesse essa visão espiritual do cosmos, a maneira dele, mas uma visão espiritual sim, e frequentemente chamada por ele de religião cósmica. Então ele trouxe uma base religiosa, uma maneira dele, que ele chamou e intitulou um livro, em um dos seus textos num livro, ele intitulou de Religião Cósmica. E ele dizia de vez em quando assim, você tente penetrar com os nossos meios limitados, esses segredos da própria natureza, e você acabará se deparando ou descobrirá que por trás de todos os encadeamentos que o homem pode reconhecer, há algo sutil, há algo inalcançável, há algo intangível, inexplicável no universo. E aonde ele chegava a Deus. Então, a veneração por essa força que está além de tudo que nós podemos compreender, segundo ele, era a religião dele. Ou seja, ele venerava esse desconhecido, esses mistérios, essa força além de tudo da compreensão humana, era a religião dele, a maneira dele, mas interessantíssima, considerando a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, na visão espírita. E desse ponto de vista, até certo ponto, ele era religioso. Era exatamente como nós podíamos ver, ele nunca foi um ateu. É claro, ele poderia estar escorregando em uma e outra resposta, apesar dessas escorregadias respostas que ele dava em outras declarações, em algum momento, no contexto da sua vida e ao longo dela, né, não davam margem para a dúvida que ele realmente reverenciava a vida, reverenciava o universo, reverenciava a Deus, não esse Deus teológico, não esse Deus criado pelo homem, mas o Deus criador do homem, conforme dizia Voltaire lá na época famosa do iluminismo da história, né? Então, ele acreditava na inteligência suprema e nessa causa primária de todas as coisas, sim, filosoficamente, numa concepção pessoal, embora seja bem menos complicada de entender do que a sua teoria famosa da relatividade, a ideia que ele trazia, que desenvolveu sobre Deus, é cheia de sutilezas, e, claro, algumas, por ele ser uma mente super privilegiada, algumas ambiguidades na nossa acanhada capacidade de ver. Mas ele tinha uma crença muito forte nessa força suprema, nessa inteligência suprema, nessa causa primária.
Ele acreditava em um Deus totalmente distoante do conceito pregado pela maioria das chamadas igrejas ocidentais monoteístas. Era a visão dele, o direito que ele tinha, como eu também tenho, de seguir esse caminho, como todos nós temos, que é a nossa liberdade. Mas ele acreditava num Deus que se manifestava nas formas da natureza, nessa complexidade da vida, e desta forma a sua manifestação divina em nenhum momento estava contida, pelo menos, um Deus maniqueísta, que tratava as fraquezas humanas, ora com uma ira, ora com revolta, ora com vingança, ora com bonificações, de forma estranha, numa distribuição completamente distante da lógica. Que Deus é esse que o homem criou? Ele não acreditava, então, em um Deus que fica a fazer juízo de valores sobre as ações mesquinhas. Não. Um Deus que julgava as ações humanas no sentido de condenar, já que Deus é amor, por que Deus condenaria? Por que Deus censuraria? Por que Deus castigaria? Sendo exatamente assim, na concepção de céu e inferno, não estava contida dentro da concepção religiosa de Einstein, como na nossa também não. Nós não temos essa ideia de céu, inferno, purgatório, limbo, de jeito nenhum. Uma visão completamente diferenciada que os espíritos nos ensinaram, até para que nós possamos ampliar a nossa capacidade de um horizonte que se abre a partir da mediunidade de um mundo que ainda não conhecemos bem, que é o mundo chamado mundo extrafísico, o mundo espiritual, dito pelos espíritos, ou o que Allan Kardec chamou de o mundo da erraticidade, que é o mundo que nós desconhecemos ainda. Não temos ainda muita informação, assim, mais informação para ter uma precisa informação, uma precisa concepção de vida após morte. Mas nós temos muitas dicas importantes sobre o que ocorrerá conosco após essa rápida passagem de um fragmento de uma evolução de um berço até o túmulo. É assim que acontece, que deveria nós começarmos a raciocinar, para ter mais liberdade, para entender, nos aproximar dessa inteligência suprema e dessa causa cáusica, dessa causa primária de todas as coisas. E quanto mais se aprofunda no estudo da física, na teoria, como eu falei, da própria relatividade, mais o Einstein percebia essa maestria com que a natureza se comportava e somente podia provir de uma manifestação de uma inteligência suprema. Como Einstein negava a Deus? Jamais. Mas a maneira científica de conceber Deus, conceber como nós, espírito, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É claro que essa forma de crer de um Deus diferente desse pregado pelas igrejas conservadoras provocava, nele próprio acabou provocando uma certa repulsão, até por isso mesmo ele acabou inúmeras vezes sendo interpretado como ateu, mas ele não era ateu. Inclusive até por causa dessa hostilidade a ele, por causa dessa visão profunda e científica que ele tinha de Deus, nos próprios Estados Unidos, que ele viveu vários anos, ele foi hostilizado demais, como se fosse um ateu. Mas nós vemos que ele não era ateu. Basta lermos a sua literatura, basta lermos as suas obras. Jamais ele se colocava como alguém que batia o martelo, se não acredita em Deus, eu não acredito no nada, nunca. Outros filósofos até faziam isso, ele não fazia isso. Certa vez, ele conversando com um compatriota, um rabino, o Herbert Goldenstein, ele fazia uma afirmação que acreditava no Deus de um poeta holandês, que era o Baruch Spinoza, e numa visão profunda e poética, né, ele falava que é aquele Deus que se revela na harmonia de tudo que existe, mas jamais acreditaria num Deus que se preocupa com esse destino e os afazeres mesquinhos da humanidade. Esse Deus que foi criado até, em algum momento, fazendo com que tirasse a liberdade dos seguidores de tais ou quais religiões, mas um Deus bastante irado, um Deus que exigia ou cobrava valores para você realmente poder arrombar as portas do paraíso, você pague isso para você entrar no céu. Essa visão, claro, nós respeitamos, mas é uma visão extremamente tacanha para compreendermos a causa cáusica de tudo, daquele que nos ama, que a força, eu chamo Deus de como fonte pura de amor, Deus que nos criou por amor para exercermos o amor,
E ele dizia que ele não podia conceber um Deus antropomórfico, um Deus pessoal que influencie diretamente as ações muito mesquinhas, né, de indivíduos, ou que venha julgar, mais uma vez, ele não considerava Deus que venha condenar, um Deus que venha punir as criaturas, porque ele nos criou por amor. Deus nos criou por amor, para o exercício do amor, jamais nos puniria. Ele nos possibilita a oportunidade de aprendizado na eternidade. No momento em que eu vou errando, me responsabilizando pelas minhas escolhas equivocadas, Deus sempre abrirá porta, não fechará as portas para o meu crescimento. Não existe nos estatutos de Deus espaços para injustiças. Não existe espaços para punições. E o pensamento de Einstein, olha, eu estou baseado num grande nome da história humana, que é Alberto Einstein. Eu não estou falando de um qualquer um, de um irmão nosso que lutou muito para chegar onde ele chegou. Não caiu do céu ou de paraquedas no seu colo toda a sua sabedoria. E a contribuição que ele nos trouxe no campo científico, com valores até hoje, que vai durar muito tempo ainda, que nos leva a refletir sobre a importância da espiritualidade, da religiosidade essencial. E é nisso que eu queria realmente me ater um pouco, a questão de espiritualidade e religiosidade essencial. O que é isso? Espiritualidade essencial, religiosidade essencial, eu trago para dentro de mim a compreensão de espiritualidade e de religiosidade. Em outras palavras, religiosidade, que é intrínseca, é íntima, é interior, né? Nós buscamos sentir Deus por meio de nossa espiritualidade também essencial. Não espiritualidade por meio de rituais, mas por um processo de ampliação de minha capacidade consciencial de autoconhecimento. E esse movimento é consciencial, sim, no qual a religião intrínseca, ou seja, a religião íntima, ela vai ocupar um papel central em nossa vida, em que nós vamos utilizando essa religiosidade movido de uma forma construtiva, ou seja, em que eu encontro em mim todo um potencial para religar-me com aquele que é pleno em mim. Não preciso de templos, de imagens, nada fora, tudo dentro, na mais profunda intimidade de minha consciência, onde estão inscritas as próprias leis do Criador e onde também estão na onipresença o próprio Criador. Então, trazer para dentro de mim o autoconhecimento, como já falava Sócrates, nos chamando a atenção da necessidade para você compreender Deus pelo autoconhecimento, nos esforçando para a prática das virtudes, principalmente pela autoaceitação, pela autocompaixão, pela humildade, pela serenidade, pela alegria de viver, sobretudo por essa fé essencial. Não fé comercializada, industrializada, não. Uma fé íntima, uma fé essencial, uma fé intrínseca, que é uma conquista da sabedoria. Porque o espírita que não estuda, ele fica à margem da compreensão de uma nova revelação. E vai ficar a reboque das propostas que vêm de fora, quando ele vai encontrar dentro exatamente todo um processo de uma ligação profunda com o Criador que é pleno nele próprio. Então ele vai depender dele, do movimento dele, de identificar como criatura com o Criador a partir do alto amor. O amor a si mesmo, para amar o outro. O outro que, da mesma forma, na onipresença, Deus se faz. Então, só um minutinho que eu beber um pouquinho d'água. Bom, o que se faz preciso estabelecer nessa diferença entre religião íntima e religiões? Religião intrínseca e religiões. É a nossa proposta. É para reflexões. Porque, na visão de Emmanuel, a religião, claro que é um sentimento divino, que prende o homem ao Criador, é uma tendência. Prende ou tenta religá-lo ao Criador. E as religiões são organizações humanas, organizações de homens falíveis, imperfeitos, como todos nós. E, obviamente, digna de todo respeito, diz Emmanuel, no livro Emmanuel. São dignos de nosso respeito? São. Porque tem, de alguma forma, inspiração, do qual o objetivo foi tentar fazer uma compreensão desse Deus teológico.
mas são gotas, palavra de Emmanuel, meus irmãos, gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Orvalho na terra, orvalho na poeira. Ou seja, muitas dessas religiões estão afastadas do bom caminho pelo interesse material, pela industrialização do evangelho, pela industrialização da cruz. Jesus não vendia nada. Jesus, em tudo que ele doava a sua vida, ele doou a sua vida, tudo que ele fazia gratuitamente. Ou seja, religiões com base de ambições lamentáveis daqueles representantes que não compreendem, mas que vão compreender com o tempo, são nossos irmãos. Mas a ignorância faz com que o comportamento distancie do objetivo no qual há 2000 anos Jesus nos levou a compreender Deus. Deus onipresente, Deus onisciente, Deus soberanamente bom e justo, Deus imaterial, Deus imutável, Deus único. Ok, mas a verdade um dia brilhará para todos nós, todos os seres humanos, porque todos nós fomos criados por amor, para o exercício do amor. Não existe um ser humano criado por Deus que nós podemos dizer, esse ser humano é mau. Não, o ser humano não é mau. Em essência, nenhum ser humano é mau, mas ainda carrega uma gama enorme de ignorância, de incompreensão e de afastamento e, de alguma forma, ainda pratica maldade. Mas, em essência, nenhum ser humano é mau. Até os que praticam maldade, um dia sua luz brilhará com força, porque nós fomos criados e somos infinitos, ou seja, nós não teremos mais fim. Nós fomos criados para a eternidade. Então, os seres que aparentemente não têm jeito sim, com o tempo dele. Mas a compreensão mais profunda de Deus, digamos, encurtaria esse caminho de nosso processo de angelização ou de angelitude. Porque quanto mais eu conheço os mecanismos que Deus criou para o meu processo de auto-brilho ou de auto-iluminação, mais eu vou empregar esforços para aplicar as virtudes, praticar o bem, o amor. Há um conceito teológico estranho em fazendo uma relação à questão da fé. O que é a fé? Né? Em que o ser humano ou tem fé ou não tem fé, mas esse ter fé ou não ter fé com o significado de possuir fé. Ou seja, como se fé fosse algo que você pudesse ganhar. Possuir como se você ganhasse. Você ganhasse e outros não ganham. Uns ganham, outros não ganham. Quem é de religião tal, ganhou. O outro não ganha. Quer dizer, numa competição, num processo mesquinho, estranho de fé. E a fé necessariamente precisa ser racionalizada. Porque a fé fanática mantém as pessoas, embora não sejam mais, praticando maldade. Porque a fé é irracional. Mas é a maldade contra si mesma, que reverbera no outro. Porque todo mal que eu me quero é o mal que eu quero para o outro, e todo bem que eu me quero é o bem que eu quero para o outro. É assim que funciona. E dentro dessa realidade, esse conceito é uma visão teológico-dogmática de uma fé irrefletida, quando você acha que você pode dar fé. Fé como fosse uma coisa ganha. A fé é uma conquista. Por isso que a fé ela precisa ser racionalizada, que pode enfrentar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade, segundo Erasto, Evangelho, segundo Espiritismo. Então, numa análise mais profunda, nós devemos admitir a fé em uma visão não religiosa, extrínseca ou dogmática, uma fé em uma visão não teológica, também extrínseca, externa, uma fé em uma visão não dogmática, uma fé racional. O espírita é convidado a alimentar uma fé racional, uma fé que alimenta a esperança do verbo esperançar, que na realidade é um neologismo, para tirar da esperança de quem espera para ir atrás daquilo que você almeja. Esperançar é um neologismo interessante derivado do verbo esperança, ou do verbo esperançar. Então, dentro dessa realidade, a fé, nesse sentido, é uma virtude, sim, mas passível de ser desenvolvida. E não, você não ganha, você não compra a fé. Você desenvolve a fé por um processo de uma religiosidade intrínseca, de uma espiritualidade intrínseca, através de reflexões de exercício constante no bem.
Essa é a fé que te leva a fazer o bem. Ah, mas ela tem fé e ela tem fé no mal que ela vai fazer. Isso não é fé. Você pode chamar de qualquer coisa. A fé, ela é divina. A fé é que te leva a você, embora possa ser humana ou divina, mas a fé é aquilo que me convida a fazer o bem. E ao longo de muitos séculos, essa visão teológica de fé, ela foi instituída como algo de que nós somos obrigados a sentir pelo Criador, de Deus, o nosso Criador, dentro do princípio de você acredita em Deus ou você morre. Que coisa estranha. Uma fé em que, se eu não tiver essa crença e fico como herege, eu sou morto porque eu não acredito, porque eu não tenho essa fé, e Deus manda me matar, e em nome de Deus eu sou morto porque essa fé me foi imposta, ou me imposta. Imposição de fé não é um progresso natural e nem é um processo natural, pois nessa abordagem teológica, ou pelo menos dentro da teologia e dogmática, a fé ela acaba sendo desconstruída na realidade, porque a fé deveria ser inata, ela é inata na realidade, mas ela acaba desconstruída por imposição. Você impor fé. Você não impõe fé. Fé é uma conquista, isso porque ela está atrelada a uma perspectiva de Deus. Se for uma fé imposta, é uma perspectiva de um Deus que pune, e não um Deus que ama. Essa fé ela não vai longe. Essa fé vai distorcer a minha visão de realidade, vai afastar-me da realidade do amor, da justiça, da caridade, vai me afastar do que é bom, do belo, do bom, do bem, da harmonia, da paz, do amor. A fé, ela é o que me traz segurança. A fé é que mantém na minha religiosidade esse contato permanente na busca do Criador, que está permanentemente na dinâmica de amor profundo em suas leis que eu trago na consciência, através de uma força que eu chamo de endoevolutiva, ou seja, um convite que vem da minha consciência para que eu trabalhe a força autoevolutiva para chegar a esse processo endoevolutivo, ou seja, eu vou evoluindo pelo meu esforço nesse convite que vem das leis que estão fora. Como é maravilhoso Deus, como é extraordinário esse pensamento, né, numa religiosidade intrínseca. Agora, esse Deus distanciado ou fora da criatura é estranho. A religiosidade essencial, essa religiosidade profunda que você vai construindo com você, está de acordo com uma proposta de Jesus Cristo há 2000 anos, meus irmãos. Tem 2000 anos que Jesus, ele disse, está em João, capítulo 4, versículos 21, 23 e 24. Em que haveria um tempo que nós estaríamos libertos de adorar a Deus em templos ou em qualquer outro lugar específico. Jesus falou isso, pelo menos João narrou isso, e João disse que, Jesus disse, olha aí, Jesus disse, né, que exatamente assim, segundo João, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora, é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tudo isso está no Evangelho, tudo isso está no Novo Testamento, dos 27 que compõem o Novo Testamento, está no livro de João. E nós ainda criamos coisas externas, buscando um Deus antropomórfico, um Deus que está mais forte numa religião do que na outra. Aqui é o Deus forte, aqui é o Deus poderoso, aqui é a nossa ignorância, repito. Até quando nós manteremos essa ignorância? Quando despertaremos? Quando há 2000 anos Jesus falou que nem seria naquele monte, não foi construído o templo de Salomão. Não. Não é ali que se adorava. Deus está em todos os lugares, porque é em espírito que ele deve ser compreendido. Deus é espírito, como diz Jesus. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, muito claramente, Jesus ele ensina que haveria um tempo na nossa terra em que nós reverenciaríamos. A palavra adorar, reverenciar a Deus, não em templo específico, mas em espírito e verdade. João está nos chamando a atenção, ou seja, de forma muitíssimo pessoal,
em nossa intimidade, em nossa essência, em nossa consciência. Isso é um trabalho a ser feito, é um trabalho possível a ser feito. Considerando que Jesus próprio disse que nós deveríamos aprender a brilhar a luz que somos, que brilhe a vossa luz. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois Deus. Ele o tempo todo falou sobre isso. O autoconhecimento, a autoviagem, a introspecção para o autoconhecimento. Ou seja, o meio de uma fé essencial, uma fé que liberta de todos os dogmas teológicos, de tudo que está fora, que eu não tenho controle do que está fora de mim, eu só tenho controle do que está dentro, que é intrínseco à minha pessoa. E, em razão disso, nós devemos fortalecer a nossa religiosidade íntima, a nossa fé íntima e essencial. É isso que eu estou propondo refletir com os nossos irmãos. É criar em nós esse potencial de que eu tenho o poder de realizar a minha transformação. Claro que sempre eu precisarei que Deus, e cederei no meu livre-arbítrio, que a vontade de Deus se faça em mim também. Porque Ele é o meu Criador, eu sou criatura, e nessa reverência, nessa adoração íntima, não preciso do que está fora. Eu posso até fazer de uma forma meio panteísta, como Asta, né? Adorar a natureza, adorar as cachoeiras, as flores. Maravilha! Como é maravilhoso você se aproximar da natureza, perceber e sentir, se envolver com a natureza, porque a natureza é a presença de Deus também, porque Deus é onipresente. Mas eu estou falando de um Deus profundamente íntimo, um Deus do qual eu devo me religar, a palavra religiosidade, religar-me com esse Deus em minha consciência. E, a partir daí, trabalhar a minha espiritualidade profunda. Espiritualidade pelo autoconhecimento, pelo autoamor, pela autoaceitação e, sobretudo, pela autoconfiança, pela autovalorização do ser essencial que eu sou e pelo autorrespeito. E aí nós vamos trabalhando, vamos crescendo, vamos ampliando nossa capacidade, vamos entendendo a inteligência suprema, a causa de tudo. Nós vamos entender essa fonte pura de amor. Nós começaremos a desmistificar esse Deus pessoal, esse Deus de camisa de tal qual religião. Não. Nós perceberemos um Deus atuante, permanente, e nós, como co-criadores, já nos sentindo como tais. Puxa vida, Deus, Ele me criou. Que importância que eu tenho para o universo. Como nós somos importantes para tudo que existe ao nosso redor. Porque Ele me criou, Ele criou a cada um de nós. E se Ele criou, tem um propósito nessa criação. E qual é o propósito como co-criadores? O propósito é o amor. Porque Ele é a fonte pura de amor. E nós somos também centelhas de amor, porque nós fomos criados por amor, para o exercício do amor, e a imagem e semelhança dessa fonte pura de amor, que é Deus. É desconstruir esse Deus externo, esse Deus com aquele velhinho, com aqueles emblemas do tempo. Esse Deus caducou, é um Deus da nossa ignorância, é um Deus que eu estou falando para nós espíritas, os outros nós respeitamos, cada um no seu mundo, eu estou fazendo uma reflexão para espíritas. Então, a rigor, é começarmos a desconstruir esse Deus fora para nos conectar com Deus íntimo, com Deus consciencial. Porque se Jesus disse que nós éramos deuses, com um desenho menor, mas deuses, e que nós temos capacidade de brilhar a nossa luz, e que o reino divino está em cada um de nós, ora, todo o trabalho que eu preciso fazer em nome do bem, em nome do Cristo, em nome do amor, dentro de mim. Não é um trabalho fácil, porque eu quero consertar os outros e não perco o foco de eu me consertar. Eu quero amar os outros perdendo o foco do auto-amor. Eu só consigo dar o que eu consigo em relação a mim. Ninguém dá o que não se dá. Então, nós damos ao outro o que nós construímos para nós. Quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu me valorizo no sentido essencial, não valorizo o que é transitório, nome, corpo, posição social, isso vai passar. Não é essa valorização que eu falo. Valorizar a essência que eu sou, a essência imortal que eu sou. Essa valorização é muito importante para essa conexão com aquele que me criou por amor, para o exercício do amor.
e para que nós possamos compreender esse aspecto essencial. A fé é fruto do nosso reverenciamento, desse relacionamento que temos com esse Deus profundo, esse Deus que nos ama, é amor. Então, nós já somos amor em essência, porque Deus jamais nos abandona, porque Ele é pleno em nós, no qual nós nos sentimos natureza e não parte da natureza. Nós não sentimos a própria natureza. E nós estamos integrados como uma obra verdadeiramente elaborada. Nós fomos criados por amor. Então, nós fomos criados para presentear o universo. Olha que coisa maravilhosa. É poético, mas é verdadeiro. Para que Deus me criou, então? Tem esse propósito. E o que é o universo? O que é o multiverso? Os vários universos. Olha, nós fomos criados por amor, para essa manifestação, para oferecer a esse universo as manifestações morais em plenitude. Manifestações morais, manifestações no bem, no belo, no bom, na harmonia, na paz, no amor. Então, a fé é essencial, essa religiosidade intrínseca, essa espiritualidade intrínseca está relacionada com a nossa condição de sermos criaturas divinas em essência. Nós somos divinos, por isso que eu disse que o ser humano não é mau em essência. Pratica maldade, mas um dia sai da maldade. O tempo é de cada um dia sai. Então, essa fé racional, essa fé que é reflexiva, é um processo que vai se construindo pela energia dessa fé também intrínseca, dessa fé essencial. Não é fé para que os outros aplaudam, é uma fé que me completa, é uma fé que me faz feliz, é uma fé que mantém-me com segurança, com confiança, com autovalorização, com autorrespeito. Agora, o desenvolvimento dessa fé passa por uma compreensão que eu falei lá no início, que é a lei de liberdade. Porque se eu estiver fazendo qualquer coisa em nome de Deus, por obrigação, não vai trazer resultado para o meu crescimento espiritual. Porque Deus não me obriga a nada. Deus não me obriga a nada. Deus, ele me favorece, ele me deu livre, ele me favoreceu com livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Nós somos espíritos imortais, momentaneamente vivendo em um corpo, mas nós somos livres para amar a Deus, para reverenciar Deus em espírito e em verdade. Nós somos livres para nos sentirmos filhos de Deus, aprendizes da vida e imortais que nós somos. Então, nós somos convidados o tempo todo a superar esse sentimento de obrigação embutida nas mais variadas formas que as religiões imprimiram em nossos sentimentos, que nós trazemos no subconsciente. Aí vem a ideia do pecado, do medo, da culpa. Culpa? O que é isso? Culpa de quê? Ah, pelo meu erro, mas com erro eu posso aprender com ele. Com erro eu tenho uma conquista, aprendizado. Obviamente, nós dizemos que a religião dogmática como assim, não num termo de religião no seu sentido amplo. Quando eu falo religião, toda religião são respeitáveis, evidentemente, mas eu falo num sentido, como eu repito, bem profundo, bem amplo, bem adequado. Religião, religar-me com o onipresente. Imagine, eu não vou buscar religar-me fora, nos templos. A busca da religião verdadeira, intrínseca na religiosidade, é essa religião que liga-me ao Criador onipresente. Onipresente. Claro que as criaturas ainda, na sua ignorância, através de várias encarnações, não conseguem compreender isso. Por isso que eu busquei Einstein. Porque ele não tinha nenhum vínculo de qualquer tipo de trilha teológico-dogmática. Não. Livre. E na sua liberdade, ele nos traz exatamente porque, de alguma forma, desculpa, as religiões dogmáticas, elas acabam nos aprisionando, ou seja, o controle, né, a religião acaba controlando, é o chamado controle religioso feito por religiosos dogmáticos. Manter controle, você não tem liberdade. Tudo que existe no universo, no que tange as leis da natureza, tudo que é obra de Deus, nos comprova que Deus nos ama, que Deus nos protege, que Deus não nos pune. E eu diria até mais, que Deus nos perdoa, porque Deus é perdão, é amor permanentemente. Mas o perdão não quer dizer que eu fui perdoado, apagou, não. Eu estou, como assim, você está perdoado, mas não está limpo. Ou seja, eu preciso reparar o erro, mas sou perdoado. É a misericórdia, a compaixão de Deus. É uma visão diferente. Eu não preciso entrar em negociata.
ou pagar qualquer percentual dos meus ganhos mensais. Não. Eu dar-me amor para dar amor ao outro. Agora, o medo que estão embutidos no nosso sentimento devido aos dogmas religiosos faz com que nós não nos permitamos nos sentirmos mais livres para amar a Deus amoroso, que nos criou por amor, para o exercício do amor. É assim. Moisés sentiu isso há 3.200 anos, quando ele diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, quando ele faz a referência, porque traz impresso na nossa mente um Deus teológico. Por exemplo, a religião acabou criando esse Deus temido, esse Deus guerreiro, esse Deus que é Deus de um povo, esse Deus que deve ser temido, como eu disse, se deve crer por obrigação, para se livrar das punições divinas. Para a época, nós até compreendemos, mas para hoje, não. Deus é pleno em nós. Sentirmos Deus, aí eu posso dizer, Baruch, né? O Baruch Spinoza, ele fala, né? Você na flor você sente Deus, na natureza você sente Deus, no outro você sente Deus, ou deveria sentir, né? Na visão teológica dogmática do castigo, por exemplo, existe uma perspectiva de um Deus que perdoa, sim, dogmaticamente, mas desde que o pecador se arrependa, se entregue à sua vontade ou daquela religião, assumindo o erro, se penitenciando, fazendo suas promessas, para que depois ser aceito, salvo entre os eleitos daquela religião. Isso é meio estranho. E os outros? E os que estão de outra cultura não cristã? Então percebamos que existe uma visão de um Deus que fica aguardando que o pecador faça algum sacrifício para ser agradável a Deus, como Deus me agrade aí, faz um sacrifício por mim. É criancice de nossa parte, é infantilidade de nossa parte ainda, que respeitamos, mas em algum momento precisamos sair dessa infantilidade para começarmos a abraçar Deus em sua profundidade, sem sacrifício, mas com amor, né? Numa perspectiva, a não ser que seja um sacrifício em prol do próximo, um sacrifício de você renunciar às coisas que teria para você saber passar por isso. É outra coisa. O Cristo se sacrificou por nós, é outra coisa, é uma outra perspectiva de sacrifício, né? Porque numa abordagem mais racional, não há essa divisão de Deus aguardando a pessoa se penitenciar para ser salvo do inferno teológico. Não existe isso para nós espíritas. Então, nós estamos fazendo uma análise, uma reflexão, respeitamos todas e devem todas serem respeitadas, todas as religiões, todos os religiosos, cada um no seu patamar de compreensão. A nossa fala, sempre eu digo, e reenfatizo, para espíritas, nós somos convocados pela vida e Deus nos permitiu entrar numa doutrina que é a terceira revelação, não é pouca coisa, é uma nova revelação. Então, se nós conseguirmos realmente compreender o compromisso que nós temos com uma nova revelação, essa nova revelação precisa ajudar os que estão ainda, digamos assim, em um processo de não compreensão dessa nova revelação, porque para muitos nós ainda somos vítimas do demônio. Simples assim. O que eu estou falando para vocês aqui, eu sou o representante do demônio. É uma visão distorcida, nós respeitamos, mas essa é a visão que se tem. Todo espírita é vítima do demônio. Os espíritos se comunicaram através de Chico Xavier, é demônio que se transveste através da sua capacidade de utilizar uma pessoa para enganar as outras. É a visão distorcida que se tem de uma nova revelação, que Jesus há 2000 anos prometeu. Nós não vamos brigar com nenhum religioso, não vamos condenar nenhuma religião, mas nós precisamos manter a chama acesa da fé racional, da fé que liberta, da fé que possa realmente ajudar a somar aqueles que ignoram e até nos criticam para um dia estar somado, a ter essa visão nova para que nós possamos realmente viver um mundo verdadeiramente de esperança, um mundo realmente de regeneração, um mundo em que nós possamos nos solidarizar e aqueles que ignoram possam realmente entender e nós tenhamos a capacidade e a solidariedade de passar para aqueles que ignoram aquilo que nós sabemos e não ficar trancado assim, eu sei mais, você realmente que se dane. Não. O que eu sei, se você quer aprender, eu vou te ensinar. É o princípio que Jesus ensinou da fraternidade, da solidariedade. Arnaldo, eu não sei até que ponto foi o grau da minha incisão, mas era o que eu tinha para hoje. Confesso, Jorge, que vou ouvir novamente a sua palestra, porque tem muito conhecimento, muita profundidade.
Obrigado. E eu pediria ao nosso companheiro que fizesse a prece de encerramento, agradecendo do fundo de coração por mais este momento vivido na sua presença. Ok, vamos fazer então a nossa conexão com Deus, em nossa intimidade, sentir o pulsar desse amor divino, daquele que nos criou por amor, para o exercício do amor, e a prece é uma atitude de amor. Que Ele possa, a cada um de nós, tocar com essa energia maravilhosa de transformação, a fim de que nós possamos estar permanentemente com as nossas mãos estendidas àqueles que possam estar na sua ignorância, querendo o aprendizado dessa luz que nos liberta. Que os nossos irmãos da Fonte de Esperança, o nosso irmão Arnaldo, todos os irmãos que laboram em nome do Cristo na Casa Espírita, tenham muita saúde, muita paz, muito amor, muita harmonia, muita união, e que Jesus nos abençoe, e eu agradeço, em nome do Cristo, a oportunidade de estar aqui. Agradecemos a todos aqueles que nos seguiram remotamente e, novamente, um grande abraço ao Jorge. Obrigado. Por esse instante, que ficará gravado para todos aqueles que quiserem ouvir novamente essa palestra com muito conhecimento, com muita profundidade. Até um novo encontro e agradecemos outra vez em nome da Casa Espírita Fonte de Esperança. Boa noite a todos.